Vamos falar do Flamengo, que empatou com o Vasco da Gama. O Flamengo também poupou seus jogadores pensando na decisão contra o Estudiantes pela Copa Libertadores. E vocês comentam aqui... Aí, ó o hino do Flamengo subindo. Vocês comentam aqui, cadê o pilhado? Eu sei que vocês queriam o pilhado aqui para reclamar, para esbravejar, para falar que o time do Flamengo reserva é caro, é mais caro que muito elenco do país inteiro e que não pode empatar com o Vasco da Gama. Mas sabe por que o pilhado não está aqui? Olha a tela, para quem nos acompanha no YouTube da Jovem Pan Esportes. Olha por que o pilhado não está no bate-pronto hoje. Essa balançadinha. Então, Vamp, tem uma galera aqui que eu fico acompanhando o chat. E eles falam, cadê o pilhado? Se não tem pilhado, não tem like. Se não tem pilhado, eu não vejo. É isso que o pilhado tá fazendo. Ah, meu Deus do céu. Bom, deixa... Depois não venha xingar o Felipe Luiz, não venha reclamar. Né? Ali na Itália, né? Na Itália, Time nessa situação, o cara na Itália. Tá vendo? O China ali, o Tico. Parabéns, tio. Na hora. E agora ele tá dando com essa camisa com a flor, né? Tá vendo essa camisa dele agora? Que tem uma rosa. Deve ser permuta, que ele adora uma permuta. Fica aí. Não paga Tico. nessa. Fica aí, Tico, que o Palmeiras já pode passar 3. Se ganhar, passa outro. Passa 1 ponto. 1 ponto é crise. Sabe o que eu lamento? É que a gente viu essa história do pilhado logo antes de começar o programa. Se eu tivesse visto mais cedo, eu teria pedido pro Kaique Lima, nosso produtor, trazer paninhos pra gente ficar girando aqui também. Em homenagem ao pilhado. Uma pena que a gente perdeu essa oportunidade. A gente Imagina se rolar uma tragédia na quinta-feira. Esse vídeo vai envelhecer. Esse vídeo será aguardei aqui. Será usado contra o pilhado. Será usado contra o pilhado. Kaique Lima já me adiantou aqui, Bruno, que será a abertura do programa. Ah, sim. Caso aconteça uma tragédia. Maravilha, então. Vamos falar desse Flamengo. E ninguém no Twitter está torcendo por isso, me falaram aqui. Ninguém está torcendo por isso. Mas ninguém torce contra o Flamengo. O negócio é um pilhado só. O Flamengo fala isso. E o Viga, e o Renato Maurício Prado. Os 3. Vamos falar desse Flamengo, então, que foi com uma escalação também modificada contra o Vasco da Gama, clássico pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou no empate em 1-1. Carrascal fez o seu primeiro gol com a equipe rubro-negra e depois o Ryan igualou para o Vasco da Gama. Um empate que deixa o Flamengo numa situação que é a seguinte, já não depende mais de si mesmo. O Flamengo está 1 ponto à frente ali do Palmeiras, né, na classificação, só que está 2 pontos à frente do Palmeiras com 1 jogo a mais em relação ao time do técnico Abel Ferreira. Ou seja, se o Palmeiras vencer esse jogo que tem a menos, o Palmeiras passa o Flamengo e vira o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está ali também na vice-liderança agora, tem 50 pontos, mas tem 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras e 1 jogo a mais em relação ao Flamengo. Então, o Palmeiras, desses 3, é o único que nesse momento depende apenas de si mesmo para liderar o Campeonato Brasileiro e seguir nessa luta, nessa briga pela classificação e pelo título no Campeonato Brasileiro de 2025. Apesar do empate, o Flamengo chegou ao 11º jogo de invencibilidade na temporada, somando 8 vitórias e 2 empates. A escalação do Flamengo foi a seguinte: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Saul, Carrascal, Plata, Everton, Cebolinha e Bruno Henrique. A escalação do Flamengo poupado. E aí vira aquela coisa, né, Bruno? É um clássico. O Vasco da Gama não está no seu melhor momento, óbvio. Está brigando lá embaixo, mas ainda assim é um clássico. O nosso Mauro Betting gosta de falar, né, que o clássico iguala os desiguais. E o Flamengo foi com um time reserva. O torcedor flamenguista fica na bronca, fala, mas o reserva é caro, ainda assim, são jogadores bons no time reserva, mesmo assim tinha que passar o carro em todo mundo. E o futebol não é assim, né, Bruno Prato? Não é. E o Campeonato Brasileiro, principalmente, não é assim. Às vezes você pode fazer comparação com algumas outras ligas, com times aí super poderosos, seleções mundiais, que muitas vezes fazem uma pontuação ali. A gente já teve campeonato inglês que teve Manchester City e Liverpool, um com 99 e outro com 98.
No Campeonato Brasileiro não é assim, né? O Flamengo em 2019 fez 90 pontos. Aquilo lá já foi uma coisa muito fora da curva para o futebol brasileiro. Muitas vezes o campeão brasileiro, assim, normalmente se você fizer 80 pontos você é campeão. Dificilmente você tem 2 times com mais de 80 pontos. Às vezes com 72, 73 você já é campeão. Isso já aconteceu várias vezes. E já teve campeão, inclusive o próprio Flamengo em 2009, que foi campeão com menos de 70 pontos. Então o que eu quero dizer falando da pontuação, e até esse ano o aproveitamento do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, ele está bem alto, está bem acima, até um pouco acima do normal do Campeonato Brasileiro, é que a realidade do Campeonato Brasileiro não é essa, de que você tem um melhor time, tem mais dinheiro e você vai atropelar todo mundo. Você vai ganhar mais títulos. O Flamengo ganhou muitos títulos nos últimos anos, o Palmeiras ganhou muitos títulos. Eles têm esse domínio em relação a manter uma regularidade. Eles estão sempre brigando pelos títulos, às vezes ganham, às vezes perdem, mas estão sempre ali. E de novo eles estão brigando ali, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Mas às vezes cria-se uma coisa de que os dois têm a obrigação de ganhar de todo mundo, atropelar todo mundo, e se ganha de um gol só, tem cornetagem porque só ganhou de um, e como é que pode só ganhar de 1-0, tinha que fazer mais porque o elenco vale 1 milhão de vezes mais, essa coisa toda. E não é assim. O futebol brasileiro ele tem um equilíbrio maior. Primeiro porque por mais dinheiro que você tenha, alguns fatores dão uma equilibrada. O calendário dá uma equilibrada, que você joga toda hora. Então, com todo mundo mais desgastado, dá uma equilibrada. E às vezes os times que são mais fracos não estão em várias competições, então eles estão mais descansados e mais focados no jogo. O mercado mesmo, por mais que você tenha dinheiro, e hoje o futebol brasileiro até contrata alguns jogadores que há alguns anos eles não contratariam. Mas ainda assim, os top mesmo aqui da América do Sul, eles estão na Europa. Alguns na Arábia Saudita, enfim. Então, ainda assim, a gente pega bons jogadores, muito bons jogadores, mas ainda assim não são os top ali mesmo. São bons jogadores. Flamengo e Palmeiras têm elencos melhores que os outros, mas a diferença ela é menor no confronto mano a mano, jogo de futebol, não na média, no jogo único, como foi ontem o jogo. Flamengo e Vasco, jogo ontem, esse jogo. O Flamengo é melhor que o Vasco, mesmo com 6 mudanças em relação ao time que jogou contra o Estudiantes. Mas a diferença ela não é tão absurda quanto pensam. Até tem um dado, eu falei quando o Flamengo empatou com o Ceará e causou uma revolta, porque o Flamengo empatou com o Ceará em Fortaleza, que é um resultado normal para o Campeonato Brasileiro. Eu falei até de uma estatística do PVC que, acho que com exceção do Flamengo de 2019, eu não lembro de qual ano que ele pegou, acho que de 2015, se eu não me engano. Com exceção do Flamengo de 2019, todos os campeões brasileiros perderam ponto para time da zona de rebaixamento. E o Ceará nem é um time da zona de rebaixamento. Então é normal. Ano passado o campeão Botafogo perdeu para o Juventude em Caxias, perdeu para o Criciúma em Criciúma, empatou em casa com o Cuiabá, empatou em casa com o Vitória. Então é normal. E o Vasco é um time que luta contra o rebaixamento. É um time grande, tradicional, tem a questão clássica quando envolve o Flamengo, mas é um time que está embaixo. O Flamengo, teoricamente, teria que vencer o Vasco? Sim. Mas o futebol brasileiro não é bem assim. E trocando... E aí tem uma questão que eu falo muito do mercado, que hoje está muito inflacionado. Você contrata jogadores caros, mas os que são diferentes mesmo, são 2 ou 3 em cada elenco. Não é, a diferença ela é menor do que se imagina. Só corrigindo uma informação, o Flamengo também depende de si mesmo, porque tem o confronto direto ainda, é claro, nesse segundo turno. Então o Flamengo ainda pode depender também de si, mas o Palmeiras tem a oportunidade, então, igualados os jogos, de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e um confronto direto que adquire ainda mais um caráter decisivo com essa vantagem do Flamengo que se esvaiu nessas últimas rodadas. O Palmeiras, então, tem a oportunidade de assumir a liderança, ficar à frente do Flamengo na ponta da tabela do Brasileirão, com os jogos igualados entre as duas equipes. E antes de passar a palavra para o Raí Monteiro também, pro velho Vamp, vamos ouvir então o técnico Felipe Luiz falando sobre esse clássico, sobre esse empate e sobre o resultado, é claro, que deixou a desejar para o torcedor flamenguista que queria a vitória contra o seu rival. Felipe Luiz fala, a gente escuta aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente. E começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual e não conseguimos
ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores depois do nosso gol, mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles, eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar, e a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição, em lançamentos longos, aí foi isso praticamente o restante do jogo, posse deles na área deles e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate num clássico. Como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente, é um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Então tá aí, a palavra do técnico Felipe Luiz. Caio Monteiro, eu fico com esse finalzinho que ele fala que é um resultado absolutamente normal. E justamente é um resultado normal. É verdade. O Vasco é um time que tá brigando lá embaixo? Mas é um time que eliminou o Botafogo na semifinal. É um clássico que tem uma atmosfera diferente. E às vezes fica essa ideia de o dinheiro que o Flamengo tem faz com que ele tenha a obrigação de passar o carro em todo mundo. O Flamengo também tem escolhas a fazer. O técnico Felipe Luiz teve escolhas a fazer. Mandou a campo jogadores que não são considerados titulares e com isso você acaba perdendo também, tecnicamente, e joga contra um adversário forte, um adversário complicado como é o Vasco da Gama. Empatar um clássico nessa circunstância é completamente normal. E às vezes fica essa ideia de que precisa passar o carro em todo mundo, atropelar todo mundo, né? Que não é verdade, né, Raí? Não vai acontecer. O 8-0 no Vitória é a exceção que confirma a regra. O Flamengo não vai sair enfiando 8-0 em todo mundo, toda semana, toda rodada, como o seu torcedor acha que o time é capaz de fazer. Eu acho que o torcedor, de uma forma geral, no futebol brasileiro, e aí isso se aplica ao do Flamengo, ao do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Inter, ele sempre vai achar que o time dele pode e tem que ganhar todos os jogos. E na prática não é assim que funciona. Existem noites, tardes, que você não vai tão bem, que você vai ter um problema ou outro, que você vai perder eventualmente muitos gols, ou nem vai conseguir produzir tantas oportunidades assim e vai acabar tropeçando. Em uma corrida de regularidade, em 38 rodadas, como disse o Bruno há pouco, isso vai acontecer algumas vezes. Se a gente olhar para esse campeonato, você tem dos dois lados, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, que são os principais postulantes ao título, e agora o Cruzeiro também crescendo bastante e com esses tropeços encostando cada vez mais, você vai ter ali momentos em que esses times deixaram pontos pelo caminho em jogos que eventualmente, ou em tese, eles não deveriam deixar. O Palmeiras perdeu para o Bahia em casa, empatou com o Botafogo em casa, empatou com o Mirassol em casa. O Flamengo deixou pontos contra o Vasco nos 2 jogos. O Flamengo empatou com o Grêmio há algumas semanas na sua casa. O próprio Cruzeiro teve uma sequência que ele perdeu para o Ceará jogando no Mineirão. Então, para o Santos também. Para o Santos também, 2 resultados ali bem próximos, né, de 2 derrotas jogando em casa. Então, ao longo de 38 rodadas, vão acontecer jogos que você não vai tão bem, que você vai oscilar, que você vai ter um desempenho abaixo e vai acabar tropeçando. No caso de ontem especificamente, além de todos esses elementos, eu acho que do outro lado tem uma mobilização extra do Vasco, por se tratar de um clássico, é um grande rival, você encara o jogo de uma outra forma. É diferente jogar uma partida, sei lá, contra o Grêmio em casa e jogar uma partida contra, falando no caso do Vasco, né? E jogar um clássico contra o Flamengo. É outra mobilização. E isso estava muito claro no jogo ontem e da forma que o Vasco abordou. Não é uma grande temporada do Vasco, muito longe disso, apesar da vaga na semifinal da Copa do Brasil. É um Vasco que jogando em São Januário, se não me engano, faz 3 meses que não vence um jogo de Campeonato Brasileiro. Tem um aproveitamento muito baixo com o Diniz em linhas gerais, mas que se mobilizou para o jogo de ontem. Tem alguns bons jogadores, o Ryan é um ótimo jogador, o Felipe Coutinho tem jogado cada vez melhor, o Diniz tem encontrado algumas soluções para montar principalmente o seu meio-campo. Ontem a defesa conseguiu ser um pouco mais sólida, então especificamente ontem o Vasco fez um bom jogo diante de um Flamengo que não fez um jogo dos seus melhores.
E aí, dentro disso, eu acho que o empate é um resultado compreensível, natural e, para mim, pelo menos, sem motivo para grita, desespero ou coisa do tipo. Tem muito campeonato ainda pela frente. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro vão deixar pontos, tem confrontos diretos ainda. O Flamengo não vai vencer todos os jogos daqui até o fim do Brasileirão, assim como o Palmeiras, assim como o Cruzeiro. É uma disputa bastante aberta e eu acho que é bastante natural que esses tropeços aconteçam, como foi o de ontem no Maracanã. Você não acha que às vezes tem uma cobrança exagerada, Vamp, com relação à cobrança pelos resultados do Flamengo? O Flamengo é um time que está disputando título, ainda está liderando o Campeonato Brasileiro, né? Está nas quartas de final da Libertadores, com vantagem no placar. E às vezes, acho que esses pequenos tropeços, se aqui é um tropeço, né, empatar um clássico, tem uma repercussão muito grande, muito maior do que acho que deveria ter. Claro, pode deixar o Palmeiras na liderança caso o Palmeiras vença esse jogo que falta. Mas como eu disse aí, tem muito campeonato ainda pela frente para acontecer, confronto direto, muita coisa. Renato Gaúcho outro dia falou assim, né? Se fosse campeonato para quem é mais rico, dá logo o título e ninguém disputa, né? Exato. Mas ele, quando estava num time, ele falou que queria ter o dinheiro do Flamengo para poder ganhar. Quando tomou 5 lá do Flamengo. Então, a parada é a seguinte, você vai pegar clubes aí que... mundo afora, La Liga, Premier League, aí você vai botar ali, tem muitos clubes que tem dinheiro, né? Pô, o Liverpool gastou quase 1 bilhão aí, mais de 1 bilhão, né? Aí você tem o City, tem o dinheiro, o Arsenal também não é quebrado, o Chelsea não é quebrado, e ali os clubes menores se reestruturaram e tem jogadores de seleção de vários países, né? Na Espanha, o Real Madrid tropeça, perde. O City também tropeça, perde. Na Itália, a Inter de Milão não é uma supremacia só. Você viu que o Napoli é o atual campeão. Né? Na Alemanha, o Bayern... Aí sim, na Alemanha, o Bayern, a hegemonia total, perdeu o Leverkusen voltou, já retomou de novo a caminhada. Aqui no Brasil, é que parece que a parte financeira de Flamengo e Palmeiras, pelas contratações que tem, e alguns que viraram SAF, né? No caso do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, o torcedor tem isso, e aquele torcedor mais marrento ainda acha que o time fatura 2 bilhões por ano, tem que ganhar de todo mundo. O esporte aí tá na zona de rebaixamento desde quando começou o campeonato. A gente vai falar, começou o segundo jogo. Vai fazer jogo duro. O Santos foi lá, empatou no último minuto. O São Paulo, que está jogando Libertadores, foi lá, empatou também no último minuto. E outros times aí, aqui no jogo de volta, ele... Palmeiras ganhou no sufoco lá. Com pênalti discutíveis, bem discutível, né? Teve o Fortaleza, foi o Fortaleza também que ganhou com uma bola que não entrou. Quer dizer assim, você pega o próprio Bahia, né? Que já é SAF, é o quê? Uns 4 anos já, que é Grupo City, ou mais, né? O Bahia tem mais ou menos uns 3, 4 anos. 4 anos, é. Porra, o Vitória lá, que não tem o dinheiro, foi campeão baiano o ano passado, e o Bahia ganhou esse ano. Ele ganhou a Copa do Nordeste. E vai brigando ali. Então, Ceará e Fortaleza. O Ceará agora onde está e o Fortaleza onde está. Penando lá. Parece que é tudo muito fácil. Vou entrar em campo e vou ganhar. O Juventude está na zona de rebaixamento. Eu não sei qual é a próxima rodada que o Juventude joga em casa. Seja quem for que for lá. Pode Flamengo, Inter, Grêmio, sei lá quem for. Eu não pego R$100 e boto seco. Que qualquer time vai lá sendo favorito, ou pegar o Ceará em casa, ou pegar o Bahia em casa, o próprio Vitória. Pode ser favorito no jogo assim, mas quer vitória certa? Nem a pau. E ainda não bota o dinheiro no adversário mesmo. Só Tonho da Lua que bota, só Tonho da Lua. Mas sabe qual que é o próximo adversário? Ele já me deve 100, deixa eu só cobrar ele aqui publicamente. Ele tá de férias, então, postou no Grêmio ontem, ou no Inter. Mas você sabe qual que é o próximo adversário do Juventude no Alfredo Jaconi? Qual? O Internacional do nosso Tonho da Lua. Então. Sem técnico agora, vamos falar sobre isso. Não, bota R$100 seco que o Inter vai lá e ganha. E ele foi no jogo ontem. Foi no jogo, então sim. Foi no jogo ontem. Eu não... Por exemplo, ontem estava dando ruim pro Cruzeiro, que vem jogando bem. O Bragantino saiu na frente, poderia ter feito o segundo. Tava vendo o jogo. Acabou o Cruzeiro, virou e tal. É tudo jogos duros, pô. A não ser aquele 8-0, que foi uma coisa ridícula aqui que o Vitória fez, que com 5 minutos de jogo já estava tomando 3. Né? Isso é exceção, não é? É exceção, não é regra. Aí todo mundo achou que ia repetir a mesma parada contra o Estudiantes, né? Parecia que ia ser igual. Daqui a pouco pode desenrola, você toma o gol no final, deixa a parada em aberta pro jogo do meio de semana. Sim. Não tem fórmula, né? E até os torcedores do Flamengo se questionam, alguns perguntam, tinha que ter colocado
time completo para jogar contra o Vasco da Gama. O Felipe Luiz também falou sobre isso, falou sobre as suas escolhas para a escalação inicial do rubro-negro nesse clássico contra o Vasco. A gente escuta então o professor rubro-negro falando aqui no Bate Pronto. Bom, primeiro eu pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Eu precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim nesse momento. Tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Então, como eu falei para vocês, ter calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida, e não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações, e é entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Então tá aí o técnico Felipe Luiz falando. E Bruno, é claro que o torcedor do Flamengo se questiona. Até vi um comentário hoje mais cedo falando que, quando o Flamengo ganha com as reservas, é porque o elenco é diferenciado, é porque é rico, é porque é melhor que todo mundo em termos de elenco. Quando empata, não tem essa mesma argumentação, é porque o Flamengo não vai ganhar de todo mundo. Mas acho que você ter um bom elenco, você se aproxima mais das vitórias quando você não tem condição de usar os seus jogadores titulares, por opção, porque tem muitos desfalques, ou qualquer motivo que seja. Não tem a fórmula mágica, né? Você não vai montar um grande elenco e ganhar 38 partidas. Não. Mas você se aproxima da vitória. Sim, é isso. E acho que onde tem a distorção é achar que vai ganhar todos de todo mundo fácil e vai atropelar todo mundo. Um bom elenco ele vai fazer com que você tenha mais jogadores para utilizar, para rodar, quando precisa descansar, quando tem alguém machucado, quando tem alguém suspenso, você vai ter reposição melhor e você vai ter um time forte para competir. Né? Na média, assim, ontem o Flamengo trocou 6 do jogo contra o Estudiantes. Se o Vasco tem que trocar 6, ele não consegue ser competitivo. É diferente, o Flamengo consegue, mas a diferença ela não é assim absurda a ponto de você achar que você vai ganhar de todo mundo. Isso que é a maluquice, isso que é uma coisa meio que não faz sentido. Mas na média você vai estar disputando. O que o Flamengo e o Palmeiras conquistaram nos últimos anos, em que eles têm mais dinheiro, estão mais organizados, então eles têm na média elencos melhores que os outros nos últimos anos. O que eles conquistaram, você compara com o que os outros conquistaram. Aí que você vai ver onde faz a diferença, né? O Flamengo, desde 2019, não vou colocar os estaduais nessa conta, o Flamengo ganhou 2 brasileiros, ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil são 2 também, né? Acho que são 2 também. Então, pelo menos 6 títulos de primeiro nível desde 2019. O Palmeiras ele começou a ganhar até um pouquinho antes, que ele ganhou o Brasileiro em 16, em 18 ganhou uma Copa do Brasil em 15. E depois ele ganha mais 2 Libertadores, mais 2 brasileiros. Então, eles têm, na média, conquistado a maior parte dos títulos. O Botafogo, que ganhou ano passado, aí que eu falo da média. Olha quanta coisa eles conquistaram na média. Botafogo ano passado, ok, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Ele nunca tinha vencido a Libertadores e não ganhava o brasileiro desde 1995.
E nunca ganhou uma Copa do Brasil, continua sem ganhar e não vai ganhar esse ano que foi eliminado. Então, assim, era um time que não ganhava. Ano passado encaixou um time bom e ganhou. Esse ano já não conseguiu manter. O Atlético Mineiro, em 2021, ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Ele não ganhava o Brasileiro há 50 anos. E depois daquilo ele não conseguiu manter. Ele até chegou numa final de Libertadores, perdeu. Numa final de Copa do Brasil ano passado ele perdeu, mas ele não conseguiu manter. O Flamengo e o Palmeiras, eles estão sempre fortes. Os outros, assim, Botafogo, ano passado estava muito bem. Ganhou. Atlético lá em 21. Aí você pega, vai, o Fluminense ganha uma Libertadores em 23, mas não ganha um Brasileiro desde 2012. Então é na média que eles levam vantagem. Então, passando a régua nesse assunto do Flamengo, que ficou no empate com o Vasco da Gama, pensando, é claro, no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes em La Plata. O Flamengo tem a vantagem no placar agregado, mas, é claro, vai ser um confronto complicado. E o Mengão agora ainda na liderança do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, mas já vê a ameaça do Palmeiras, que tem um jogo a menos em relação ao rubro-negro, com a possibilidade de ultrapassar a equipe carioca na liderança do Brasileirão.